do Evangelho de Mateus. O Evangelho conforme escreve Mateus. O Evangelho conforme escreve Mateus, no capítulo de número 7, dois versos apenas, o verso 13 e o verso 14. O verso 13 e o verso 14. Eu quero muito agradecer a Deus por tudo. Diz assim, o verso 13 e o verso 14 do Evangelho de Mateus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho. Ore comigo. Pai, no nome de Jesus, essa é a tua palavra. Senhor, completamos hoje 10 anos de Igreja Restauração e Vida, de Ministério Restauração e Vida. Senhor, incontáveis vidas já passaram por aqui. Algumas ficaram, outras se foram, muitas foram salvas, encontraram aqui o Evangelho, encontraram o Senhor que salva, casamentos foram restaurados, relacionamentos foram restaurados, vidas, Senhor, físicas, Senhor, através de cura, através de milagres, aconteceu aqui nesse lugar. Quantos casamentos, Senhor, nós já fizemos aqui nesse lugar, quantos aconselhamentos, ó Deus, restaurando casamentos, ó Pai, já fizemos aqui. Quantos batismos, Senhor, já aconteceu, Senhor, através dessa igreja, quantas pessoas foram levadas às águas nesse lugar. Quantas coisas maravilhosas o Senhor já fez, Senhor, quantas pessoas nós já pudemos ajudar através, ó Deus, da assistência social da igreja, Senhor, levando alimento e levando, Senhor, roupas, muitas vezes, Senhor, agasalho para aqueles que tinham frios, e tantas coisas, Senhor, já aconteceram. E tudo isso acontece por causa do Senhor, não é por nossa causa, é por tua causa, Senhor, é porque o Senhor está conosco e nós queremos te servir, queremos parecer com o Senhor. Pai, é a tua palavra que nos ensina, não é outra coisa que nos ensina a parecer com o Senhor, a não ser a tua palavra. Por mais que nós possamos lutar, por mais que nós possamos conhecer, aprender, estudar, Senhor, é a tua palavra que muda a nossa história. Pai, continua escrevendo a história da Igreja Restauração e Vida. Continua escrevendo com o teu dedo maravilhoso, Senhor, nas nossas vidas essa história, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, a restauração em vida, ela tem lutado com todas as suas forças para ser uma igreja além do templo. Além do templo. A igreja além do templo, ela é uma igreja de portas largas. Nós, que já estamos no Evangelho há um pouco mais de tempo, sabe que há um preconceito aí fora sobre igreja de porta larga. As pessoas imaginam que igreja de porta larga, o sentido de igreja de portas largas, é igreja que pode tudo. É igreja que não tem doutrina. É igreja que não se preocupa com os chamados usos e costumes. Eles têm como igreja de porta larga a igreja que não tem regras. Eu me recordo que quando eu me converti, a gente ouvia muito isso. Começou a surgir essas igrejas que arrebanhava jovens, começou a surgir essas igrejas que
que tinha uma liturgia bem diferente daquilo que eles imaginavam, nas vestes, na forma de ser, e começou a assustar algumas pessoas, e eles diziam assim: isso é a igreja de porta larga. Mas eu quero dizer para você que a Restauração é sim uma igreja de porta larga, mas é uma igreja de caminho estreito. Porta larga, porque eu estudando esse texto, eu entendi que Deus não quer recriminar a igreja de porta larga, Ele quer recriminar o caminho largo. As portas precisam ser largas. As portas da igreja Restauração em Vida vão ser cada dia mais largas, porque nós não queremos que ninguém fique do lado de fora. A igreja Restauração em Vida é a igreja além do templo, porque ela não quer deixar ninguém de fora. As portas são largas, o caminho é estreito, mas as portas são largas. Jesus, ele disse assim, lá em João capítulo 6, verso 37, ele diz assim: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e que o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe o que Jesus está dizendo? Ele está dizendo: olha, a porta aqui é larga, e todos que entrarem, eu vou tomar conta, porque todos que entrarem são meus, louvado seja o nome do Senhor. Ele não disse assim: olha, se entrar um rico, eu cuido, se entrar um pobre, eu mando para fora, ou ao contrário, ele também não disse. Ele não disse que cuidaria dos pobres e mandaria o rico embora. Ele não disse que cuidaria do novo e deixaria o velho para trás. Ele não disse que cuidaria do negro e deixaria o branco. Ele não disse que cuidaria da prostituta e deixaria a mulher casada certa. Ele disse: todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a igreja Restauração em Vida, ela não é a igreja de porta estreita, ela é a igreja de porta larga com caminho estreito. Entra quem quiser, entra todos que quiserem entrar, entram todos que nós pudermos colocar para dentro da igreja, todos que nós tentar colocarmos para dentro, porque nós acolhemos todos que o Pai mandar acolher. Todos que Deus colocar aqui dentro, nós vamos acolher, porque o próprio Jesus disse assim: eu não vou colocar para fora, eu não vou mandar embora. Então a igreja Restauração em Vida também não manda embora, ela recolhe, ela acolhe, ela ama, ela cuida, ela abençoa todos que o Pai mandar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, igreja? Você está entendendo? Essa é a visão da igreja, essa é uma visão da igreja Restauração em Vida. Mas o caminho ele é estreito. O caminho é estreito, sabe por quê? Porque, diferente do que as pessoas entendem, irmãos, o caminho não é estreito quando tem regras. O caminho é estreito quando é nos dado a liberdade de fazer ou não. E a igreja Restauração em Vida, ela é uma igreja que tem ordem? Tem a sua liturgia? Tem o seu regimento interno? Tem o seu estatuto? Tem, mas além de tudo, ela tem o Espírito Santo. As nossas leis estão voltadas para a palavra do Senhor, nós não estamos preocupados, o caminho aqui na igreja Restauração em Vida é estreita, sabe por quê? É porque não tem regras. Você não vai ser medido pelas regras. Mas que tipo de regras, pastor? Regras da religião. Não é ser um religioso que nós queremos. Nós queremos que você seja semelhante com Cristo e não um religioso. E se você for semelhante com Cristo, você está na plenitude de Deus. A igreja Restauração em Vida não é a igreja do tem que. Pastor, para ser membro da sua igreja tem o quê? Para ser isso tem o quê? Para eu servir a Jesus tem o quê? Para eu ser abençoado tem o quê? Não é isso, não é essa a nossa ideia. Não é do pode e não pode.
Não é aquela igreja que você fica perguntando para o pastor se você pode, se você não pode. Não é a igreja que fala de recompensas ou de castigos. Não é o castigo que vai resolver o seu problema. Não é o que não pode que vai resolver o seu problema. A verdade é que é um caminho onde andam os que desejam servir a Deus e ser semelhante a eles. Esse é o caminho da Igreja Restauração e Vida. Não é um caminho de regras. Não é um caminho do pode, não pode. Não é um caminho, como eu disse, não é um caminho do tem que. Mas é o caminho daqueles que querem parecer com Cristo. É um caminho daqueles que querem caminhar com Cristo. É um caminho daqueles que querem estar cada vez mais próximo dele e servir a ele em espírito e verdade. Porque ele diz lá, Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não queremos regras, nós queremos adoradores, louvado seja o nome do Senhor. Não queremos as pessoas carrancudas aqui fazendo porque tem que fazer. Não queremos o louvor, alguém cantando aqui porque obrigaram ele a cantar. Não queremos ninguém aqui pregando porque obrigaram ele a pregar. Não queremos ninguém lá na porta acolhendo você, recebendo você porque foi obrigado a fazer. Nós queremos que eles estejam aqui dizendo, Senhor, eu entrei nesse lugar para adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque os verdadeiros adoradores, eles vêm, Senhor, ouvindo o seu chamado. Eles não vêm, Senhor, por causa das regras. Eles não vêm, Senhor, por causa da lei. Eles vêm por causa da graça e da misericórdia que foi derramada sobre eles. Oh, Senhor, é isso que nós queremos para a Igreja Restauração em Vida. É isso que nós queremos para a Igreja Restauração em Vida. Não trabalhamos, amados. Até lembrei do Diego, filho da nossa irmã Cris. Nós não trabalhamos com adestramento. Aqui não tem adestramento. Existem lugares que as pessoas são adestradas. Faça isso, não faça aquilo. Você pergunta por que ele está fazendo, ele não sabe. Pergunte para um cachorro, é lógico que ele não sabe falar. Mas pergunte para um cachorro por que ele está fazendo isso, ele não sabe. Ele só vai dizer assim, me ensinaram desse jeito. Sabe, me ensinaram desse jeito. Se você mandar ele deitar, ele deita. Se você mandar ele levantar, ele levanta. Se mandar latir, ele late. Se mandar... Mas ele não sabe por que ele está. A gente fala assim, nossa, parece gente, é tão inteligente. Não, não é isso. É que ele foi adestrado, ele aprendeu a fazer aquilo. Mas eu quero dizer para você que a Igreja e Restauração e Vida não trabalha com adestramento. Não queremos ninguém aqui fazendo isso, fazendo aquilo outro, e você pergunta, por que você está fazendo? Ele diz, não sei. Sabe com que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando com vidas convertidas, aleluia. Nós trabalhamos com conversão, louvado seja o nome do Senhor. Nós trabalhamos, aleluia, com pessoas que tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo, e tiveram uma mudança radical na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele não rouba, não é porque o pastor disse que não é para roubar, ele não rouba porque o Jesus que ele encontrou agora mudou a vida dele, e ele diz assim, eu não posso mais fazer isso. Ele traía a esposa, mas hoje ele não trai mais a esposa, sabe por quê? Não é porque tem uma igreja olhando para ele, é porque tem um Jesus, aleluia, que entrou na vida dele e mudou toda a história dele. Ele não é adestrado, ele é convertido para a glória do nome do Senhor Jesus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. É isso que a gente trabalha com conversão. Pessoas convertidas, pessoas que mudaram. Não queremos trabalhar com pessoas que são adestradas. Aqui, você tem o direito de adorar a Deus em espírito e em verdade. Domingo passado nós falamos sobre o sabate, sobre o dia do descanso, sobre o dia de parar para ver o que está acontecendo. A Igreja Restauração e Vida quer ser um descanso para a sua alma. A Igreja Restauração e Vida quer ser um descanso para a sua vida, quer ser um descanso, quer ser um lugar de descanso para o seu casamento, um lugar de descanso para a sua vida atribulada, um lugar de descanso para o seu ministério, aleluia. Não trabalhamos aqui, não ficamos aqui impressionados com a quantidade de coisas que a gente faz, mas com a qualidade que nós fazemos, porque nós não fazemos para homens, nem impulsionado por nós mesmos, fazemos pelo Espírito Santo, porque temos uma chamada, louvado seja o nome do Senhor.
Fazemos para 10, fazemos para 1, fazemos para 50, fazemos para 1000, fazemos para 5.000, não importa. Sabe, querido, no começo da minha caminhada eu ficava muito preocupado. Quando a igreja tinha 2, 3 pessoas, às vezes o culto tinha 10 pessoas, 15 pessoas, eu pensava assim comigo. Cá comigo eu pensava, meu Deus do céu, orei tanto, jejuei, li a palavra, estudei, fiz não sei o que para pregar para 15 pessoas. Olha a imaturidade. Mas hoje eu entendo, a igreja além do templo, ela não vem pregar para multidões. Jesus nunca se preocupou em pregar para multidões. Jesus chegou com uma mulher, e ele só tinha uma mulher no tanque. Só tinha uma mulher. E quando ela chegou, quando Jesus deixou que seus discípulos fossem embora. Sabe, se fosse no dia de hoje, talvez alguns pastores dissessem assim, olha, faz o seguinte, chama aí o diácono, tem uma mulher sozinha lá, manda ela ir lá, manda ele ir lá, porque eu não posso pregar para uma pessoa só. Mas Jesus falou assim, mandou eles, podem ir comprar comida na cidade, eu vou ficar aqui. Eles não sabiam, mas ele tinha um culto para fazer. Jesus tinha um culto para realizar naquele momento, e o culto só tinha uma pessoa. E ele começou a ministrar no coração daquela mulher, até que em um certo momento ela perguntou, mas Senhor, eu estou meio confusa, eu não sei se eu adoro o Senhor, se eu adoro a Deus no Monte Gerizim, ou se eu adoro em Jerusalém, cada um fala uma coisa, o que o Senhor tem para me dizer? Aí ele mandou a palavra-chave para ela e disse assim, olha, vai chegar uma hora, um momento, em que o Pai vai buscar e vai procurar os verdadeiros adoradores, que adorem a mim em espírito e verdade, não importa onde é, aleluia, não importa se é lá na restauração em vida, não importa se é na igreja do lado, da frente, atrás, se é lá na praça, se é aqui dentro, se é lá fora, se tiver adorador, aleluia, meu Pai está procurando, louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher saiu dali apressada e começou a gritar no meio da cidade, dizendo, eu encontrei verdadeiramente um profeta. A igreja Restauração em Vida é além do templo, porque essa igreja deseja ser uma porta. Ela deseja ser uma porta. Porque Jesus, ele disse assim, eu sou a porta das ovelhas. Presta atenção nisso. Jesus disse assim, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 7. Sabe o que Jesus estava dizendo sobre isso? Lá em Jerusalém havia várias portas, e uma delas chamava-se a porta das ovelhas. Essa porta ficava muito próxima do templo, onde os judeus iam para adorar. E a adoração naquele tempo, ela levava-se sacrifício. Levava-se um cordeiro para sacrificar ou coisas parecidas. E tinha a porta das ovelhas. E essa porta das ovelhas era a porta por onde entrava as ovelhas que iam ser sacrificadas. Olha que interessante. Mas veja bem, essas ovelhas não podiam ser sacrificadas de qualquer jeito. Elas tinham que estar limpas, elas tinham que estar purificadas, eles tinham que dar uma olhada para ver se a ovelha não tinha defeito, se ela não estava doente. Então quando elas passavam pela porta, elas eram purificadas e limpas para irem para o sacrifício. Ei, deixa eu dizer para você, Jesus disse assim, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. A igreja Restauração em Vida quer ser essa porta. Se você entrar ferido, aleluia, você sai curado, louvado seja o nome do Senhor. Se você entrar abatido, aleluia, Ele está aqui para te consolar, aleluia, porque Ele é a porta. Entra por mim, Ele diz assim, se entrar por mim, aleluia, vai encontrar vida, vai encontrar pastagem. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, aleluia, aquele que dá comida. A igreja Restauração em Vida quer ser a porta, e nós não queremos ser só a porta, nós queremos ser portas. Você sabe o que Deus falou comigo hoje, quando eu estava orando e meditando nesse texto?
Jesus disse para mim assim, que cada um de nós, que cada um da Igreja Restauração em Vida seja uma porta, onde as pessoas possam bater, Márcia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque como eu falei domingo passado, lá no livro de Apocalipse, diz, eis que estou à porta aí, bato, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas baterem na sua porta, baterem em você, aleluia, e encontrarem descanso para a sua alma, quando baterem em você e encontrarem alimento para o seu espírito, quando baterem em você, aleluia, e você levá-los a campos verdejantes, a águas tranquilas, nós seremos a porta, aleluia, em que eles entrarão e encontrarão pastagem. Oh, louvado seja o nome do Senhor, que nós sejamos essas portas abertas, aonde eles encontrem paz, aonde eles encontrem paz de espírito, aonde eles encontrem amor, aonde eles encontrem alegria. Amém, igreja? Você está entendendo? Você é uma porta. Tem muita gente querendo entrar para Jesus, por Jesus, através de você, aleluia, muitas pessoas vão conhecer. Abra a porta, aleluia, seja uma porta, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Igreja Restauração e Vida deseja deixar um legado. A Igreja Restauração e Vida, ela quer deixar um legado. Talvez daqui 10 anos, eu não sei, se Deus me deve dar longa, talvez eu esteja por aqui, talvez eu não esteja, não sei o dia de amanhã, não sei quantos anos ainda vem pela frente, mas quem sabe daqui 10 anos existe um legado aqui. Sabe que legado? Um legado de pessoas que foram alcançadas por Cristo. E não só foram alcançadas, mas elas foram levadas a patamares muito mais altos, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o legado que eu quero deixar para essa igreja, que a Igreja Restauração em Vida, eu tenho um sonho que ela deixe um legado de pessoas que não foram simplesmente membros de igreja, frequentadores de igreja, não. O meu desejo é que sejam pessoas que ultrapassaram esse nível da religiosidade, esse nível de ser frequentador de igreja, e passaram a ser servos do Senhor, filhos do Deus Altíssimo, que adorem a Ele em espírito e verdade, em outro nível, num nível muito mais alto. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde, sabe o que? Esse nível mais alto vai te levar aonde as regras, os protocolos sejam menor do que o desejo de ser semelhante a Cristo. É isso o desejo que eu tenho para essa igreja, o legado que eu tenho para essa igreja. Você dizer, não, eu sou mais do que um membro de uma igreja, eu sou mais do que um religioso, eu não sou um frequentador de uma instituição religiosa, eu sou muito mais do que isso. Regras e protocolos não me conduzem mais. O meu maior desejo é servir a Jesus, é ser semelhante a Ele. Irmão, quando a gente é semelhante a Jesus, quando a gente tem o desejo de subir a patamares mais altos, de ir em lugares incríveis, sabe, as pessoas começam a ver Jesus em nós. As pessoas não querem ver mais religião em nós, as pessoas querem ver Jesus em nós. As pessoas estão cansadas de ver religião nas pessoas, as pessoas estão cansadas de ver as pessoas passarem com uma Bíblia debaixo do braço, reclamando, questionando. Quando o outro levanta e estende a mão, ele diz, não tenho, não posso, não faço. Sabe, eles estão querendo ver Jesus em nós. Quando a coisa fica difícil, estejamos nós lá do lado, dizendo, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja? Última coisa, a Igreja Restauração e Vida é uma igreja, é a igreja além do templo, além do templo, não vai ficar presa nessas 4 paredes. A igreja além do templo, ela é uma igreja lá na sua comunidade, lá na sua faculdade, na sua universidade, no seu lugar de trabalho. A igreja além do templo, ela é dentro do seu carro, ela é dentro do seu quarto, ela é dentro da sua casa. A igreja além do templo é em todo lugar.
de portas abertas. Sabe por quê, querido? Mas a igreja Restauração e Vida é uma igreja de porta largas com um caminho bem estreito. Sabe por quê que o caminho aqui é estreito? Porque antes de Jesus dar uma ordem, ele deu uma ordem lá em Marcos capítulo 16, verso 15, quando ele diz assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma ordenança. Ele deu uma ordem. Ele disse: olha, eu preciso que vocês saiam espalhando as boas novas do reino de Deus. Mas antes dele fazer isso, muito antes dele fazer isso, ele andou 3 anos com seus discípulos, lado a lado, caminhando, ensinando, aprendendo. E sabe qual é, ou melhor, aprendendo também, mas ensinando. E sabe o que ele disse antes dele dizer ide? Ele disse: venha. Deixa eu falar para você, a igreja Restauração e Vida é uma igreja que aprendeu a ir até Jesus primeiro. A gente não está preocupado em sair fazendo números de pessoas. A nossa preocupação não é um crescimento astronômico, falando de um evangelho fraco, falando de um evangelho frágil, que hoje você conhece uma pessoa que estava aqui, daqui 3 meses você conhece a pessoa, cadê você não está? Não gostei. Outro dia encontrei um moço que estava numa dessas igrejas aí, e eu encontrei com ele, eu falei: e aí? E ele: nossa pastor, eu estou lá, é bênção, Deus me deu uma overdose do Espírito Santo. Falei: aleluia, ainda bem que você não morreu, mas glória a Deus que você deu essa overdose. Ele falou: deu uma overdose do Espírito Santo, pastor, e eu falei em línguas e não sei o que e tal. Eu falei: maravilha. Aí a gente encontrou algum tempo depois, e eu perguntei para ele: e aí, jovem? Passou a overdose, pastor. Passou, sarei, voltou para onde estava. Não é essa a visão da igreja Restauração e Vida. Nós não queremos fazer grupo de pessoas só para ter um grupo de pessoas. Nós não queremos ter números só para ter um número de pessoas. Nós queremos pessoas firmadas na palavra, pessoas edificadas, aleluia, pessoas que quando for falar com outro, fale com convicção, fale com verdade, e que eu te encontre hoje, te encontre daqui a 10 anos, você diz: eu continuo glorificando e exaltando o nome do meu Deus, aleluia. Que daqui a 30 anos, aleluia, você esteja aqui ou em qualquer outra igreja dizendo: aleluia, passa os céus e a terra, mas o meu Deus eu não largo de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós, antes de dizer ide, nós dizemos venha. Venha e conheça Ele de verdade. Não é conhecê-lo superficialmente. Sabe o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo uma época em que a igreja está virando um parque de diversão. Parece uma casa de show, para que as pessoas vão se divertir. Na igreja Restauração não tem divertimento. Na igreja Restauração tem culto de adoração e louvor ao nosso Deus, aleluia. Aqui não é lugar da gente se divertir. Quando você fala de diversão, você fala de sair da preocupação, de sair do compromisso. E sabe o que nós queremos? Pessoas compromissadas com Jesus, aleluia, que diz assim: eu estou ouvindo o chamado dele, ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Porque antes dele falar ide, ele disse: vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Sabe o que Deus quer na nossa vida? Vinde a Ele, vamos para Ele. A igreja Restauração e Vida tem esse sonho: vamos para Ele,
vamos ficar nele, vamos ficar alicerçados nele, porque ele sabe, aleluia, ele vai nos ensinar, e ele vai mostrar para a gente aonde que é que a gente vai pescar, onde é o lugar de pescar. Você lembra da pesca maravilhosa que eu preguei aqui outro dia? A gente sempre ouve, ele sempre disse assim: olha, vai pescar ali, joga a rede ali, joga a rede acolá, mas sabe quem manda? É ele, não é o pastor que manda, não é o vizinho que manda, não é o primo que manda, é Jesus que manda. E quando ele diz assim, joga a rede lá, irmão, a pesca é maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Deus está levantando na igreja Restauração e Vida pescadores de almas, aleluia, porque disseram vinde, porque ele disse vinde e você aceitou. Ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lugar de descanso, lugar de ir a Jesus. Você sabe, todos nós, como eu falei, precisa do sabá, precisa de descanso. E ele disse: vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Você está se sentindo oprimido pela religião? É isso que ele queria dizer, isso. Ele falou: vocês estão se sentindo oprimidos pela religião? Os mestres da lei estão cobrando coisas de você, o fariseu está cobrando coisas que você não pode fazer. Vinde a mim, porque eu vou aliviar você. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave, aleluia. Eu tenho jugo, eu tenho regras, eu tenho ordem, eu tenho palavra, eu tenho coisa, mas é leve, aleluia. Eu não vou pedir para você fazer nada que você não possa fazer. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: ele não nos dá carga que nós não possamos carregar. A igreja Restauração e Vida nunca colocará um jugo em você que você não pode suportar. E para a gente encerrar, ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vem comigo. Sabe o que eu percebo, presbítero Célio? Em nenhum momento ele disse assim: vai sozinho, se vira, pega as tuas trouxas e corre, resolve o problema. Ele disse assim: vem comigo. A igreja Restauração e Vida é a igreja além do templo, que quer Jesus muito perto dela. São discípulos, são homens e mulheres que não querem fazer nada sozinho, irmãos, querem ser dependentes unicamente de Cristo, porque ele disse: vinde a mim, e nós ouvimos o caminho, o clamor, e fomos até ele. Então agora, ele começa a dizer para nós: ide, vai lá, restaura esse, faz aquilo, ajuda esse, ajuda aquele, mas primeiramente ele está dizendo: vinde a mim, vinde a mim. Amém, igreja? Que Deus nos dê mais 10, 15, 20 anos, não sei quantos anos ainda Deus vai dar, mas que a gente não perca essa visão. Uma igreja família, uma igreja que ama, uma igreja que está preocupado em criar talmidins, discípulos de Cristo, parecido com Ele, não na nossa aparência, como nós aprendemos aqui outro dia. A aparência, ela vai mudando de acordo com o que muda dentro de nós, não é verdade? A aparência muda de acordo com aquilo que vem mudando dentro de nós. E se Deus estiver mudando o seu coração, deixa Ele mudar. Aí Ele muda por dentro e muda por fora. Aí aonde você chega, vão falar como falaram para Pedro: você é um deles. Não adianta você negar. Você é um deles. Você é um deles. Tem um hino da harpa cristã que eu gosto muito, mas esse negócio de harpa cristã parece que ficou bem fora de moda, mas eu gosto muito. São hinos inspirados por Deus, são gostosos demais. Quem sabe um dia o nosso grupo de louvor vai fazer um arranjo assim para essa canção e vai ficar fantástico. E eu não sei cantar, quem deve saber cantar é o Laércio, que o cantor aqui é o Laércio, não sou eu. Mas ela fala assim: um dos tais. Aí, estou falando? Pode ser também você.
Me ajuda. Assembleano aqui tá difícil, viu, rapaz? Tu estás, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunido. Aleluia. Agora parou. Amado, sabe o que é isso? Era Jesus. Jesus dizendo assim: pode ser você um dos tais. Estava falando dessa passagem de Pedro, quando Pedro estava lá negando a Jesus, estava lá preocupado, Jesus sendo prestes a ser crucificado, e alguém chegou para ele assim: você é um dos tais. A tua fala te condena, os teus gestos te condenam, o teu jeito te condena. Irmão, se tem uma coisa que eu quero ser condenado nessa vida, é por isso. É as pessoas olharem para os membros da igreja Restauração e Vida, olharem para os obreiros da igreja Restauração e Vida, pelos músicos, pelos pastores, por todos nós, e aonde a gente estiver, eles possam dizer assim: a tua fala te condena, a tua forma que você, a forma de os seus gestos te condena, a sua vida te condena, que nós sejamos condenados por parecer com Cristo. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.